Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto em dois capítulos bem importantes de O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí. O capítulo 19, a fé transporta montanhas, e o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Exato. A gente vai usar os textos dos capítulos mesmo para entender melhor esse poder da fé e o chamado para o trabalho espiritual que eles trazem. Ótimo. Começando pelo 19, o foco é a fé, né? O que ela é, como funciona, seu poder. Aquela frase famosa, a fé transporta montanhas, está bem no centro. Uhum. E o capítulo já começa com uma cena forte, né? Item 1, Jesus curando um jovem que os discípulos não conseguiram. Sim, um jovem que o texto descreve como lunático, possivelmente epilético. E Jesus aponta direto a causa da falha dos discípulos, a incredulidade deles. Ele fala raça incrédula e perversa, né? Puxa. E aí destaca a importância da fé e da prece. Parece bem direto. A fé como uma força real. Exatamente. E não é só a falta de fé, mas essa condição moral, perversa, que impede a fé de agir. Mas olha, o capítulo não fica só nisso. Ele vai muito além. Como assim? Especialmente nas instruções dos espíritos, ali pelo item 7, o texto faz questão de diferenciar os tipos de fé. Não é só acreditar por acreditar, sabe? Ah, a diferença entre fé cega e fé raciocinada. Isso. A fé cega, diz o texto, é aquela que aceita tudo, sem questionar, não examina nada. E aí mora o perigo, né? Pode levar ao fanatismo, à intolerância. Porque ela tenta impor. Entendi. E a fé raciocinada? É o contrário, é duvidar de tudo. Não exatamente duvidar por duvidar, tipo ceticismo puro. A fé raciocinada é a que busca entender. Ela se apoia nos fatos e na lógica. Ah, ela encara a razão, sabe? O texto diz face a face. Não tem medo de pergunta, de análise. Por isso ela é calma. Compreende que não dá para forçar ninguém a crer. E essa seria a fé forte de verdade, a tal fé inabalável. Exato. É essa fé que se baseia no entendimento que pode realmente transportar montanhas, ou seja, superar os obstáculos mais difíceis, principalmente os internos, os morais. O texto é claro. Só é inabalável a fé que pode encarar a razão. Isso é chave. Faz todo sentido. Uma fé que não foge das perguntas é mais sólida, né? Com certeza. E a parábola da figueira que secou, que está ali nos itens 8 a 10, como ela entra nessa história da fé? Confesso que sempre achei essa passagem um pouco, sei lá, estranha. Jesus amaldiçoando uma árvore. À primeira vista soa um pouco duro, né? Amaldiçoar porque não tinha figo fora de época, mas a interpretação espírita que o texto traz vê a figueira como um símbolo. Símbolo de quê? Da fé que é só aparência, tipo uma árvore cheia de folha, bonita, mas que não dá fruto nenhum. Entendi. Ah, tipo, muita teoria, pouca prática. Isso, uma fé estéril. A maldição e a árvore secando mostram que, para Deus, o que vale não é só dizer que tem fé. A fé tem que ser viva, tem que produzir algo bom, tem que gerar obras. Obras. Tipo caridade, essas coisas? Exatamente. A fé verdadeira se manifesta em ações concretas. Os espíritos até falam disso no item 11. Dizem que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Mãe, interessante. Porque sem a fé como base, a esperança fica meio bamba, né? E a caridade perde aquele impulso mais profundo. A fé dá a partida, a esperança mostra o caminho lá na frente, e a caridade é o agir agora. É um trio inseparável. Entendi. Fé, esperança e caridade juntas. Uhum. E tem mais uma distinção, no item 12. Fé humana e fé divina. Qual a diferença? A fé humana é mais voltada para o aqui e agora, para as coisas do mundo, sucesso material, projetos. E ela pode mover montanhas nesse sentido também, dar uma força, uma perseverança danada. Certo. Mas a fé divina, essa é a que o capítulo exalta mais. É a fé voltada para o espírito, para a alma, para os valores que ficam. É essa fé espiritual, junto com a razão e as obras, que é o foco. Puxa, essa conexão da fé com as obras, com a caridade, parece que já prepara o terreno para o capítulo 20, né?
Os trabalhadores da última hora. Totalmente. Se a fé tem que ser ativa, então ela leva ao trabalho, à ação. Faz todo sentido. E o capítulo 20 começa justamente com outra parábola bem conhecida, a da vinha. Item 1. Sim, a do dono da vinha que sai contratando gente em vários horários. De manhã cedo, meio-dia, 3 da tarde e uns lá no finzinho do dia, na 1/10ª hora. E o ponto que sempre pega é que ele paga o mesmo para todo mundo, né? Mesmo. Pra quem só trabalhou uma horinha. Exato. Olhando com a nossa lógica trabalhista de hoje, parece injusto. Pô, o cara ralou o dia todo no sol e ganha o mesmo do que chegou no final. Pois é. Qual a leitura que o Espiritismo propõe para isso, ali no item 2? A análise dos espíritos muda o foco. Não é sobre a quantidade de horas, mas sobre a disposição, a intenção, sabe? Disposição? Como assim? O ponto-chave é que aqueles trabalhadores da última hora não estavam de bobeira porque queriam. Eles estavam lá na praça disponíveis esperando uma chance de trabalhar desde cedo. Ah, eles queriam trabalhar, mas ninguém tinha chamado. Isso. Eles respondem para o dono da vinha: ninguém nos assalariou. Eles tinham a boa vontade, a prontidão. Então, o salário igual é um símbolo da bondade de Deus que valoriza não só o esforço longo, mas também essa vontade sincera de servir assim que a oportunidade aparece. Entendi. A vinha do Senhor seria o trabalho pelo bem, então. A evolução espiritual. Perfeito. É o campo de trabalho para nossa melhoria e para ajudar os outros. E aí vem aquela frase direta do Espírito Constantino no item 3. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Nossa, isso é muito direto. É fortíssimo, né? Traz a parábola para nossa realidade pro agora. E carrega um senso de urgência enorme. Por que essa ênfase na última hora? O que isso quer dizer exatamente? Essa urgência é central. Constantino usa essa imagem para dizer que, olha, Deus está chamando para trabalhar na vinha dele há séculos, né? Há quantos séculos e séculos ele diz? Mas muitos só agora estão ouvindo o chamado ou só agora estão dispostos a entrar. Então, a última hora seria a nossa vida atual, ou o momento histórico. Pode ser interpretado de várias formas, sim. Pode ser a nossa encarnação atual, talvez uma chance decisiva num ciclo. Pode ser o momento que a gente vive no planeta, que a doutrina espírita vê como de transição. Ou, mais pessoalmente, pode ser simplesmente o momento em que a pessoa acorda para a necessidade de mudar, de trabalhar espiritualmente. Entendi. Seja como for, a mensagem é: o tempo é curto. Exatamente. O tempo é precioso. A vida aqui na Terra é comparada a um instante fugitivo na imensidade dos tempos. Então a ideia é, não dá para perder tempo com bobagem. Tem que aproveitar a chance agora, enquanto a porta da vinha está aberta para a gente. Ok, a urgência ficou clara, mas qual é o trabalho? O que exatamente esses trabalhadores da última hora precisam fazer? O Espírito Erasto fala da missão dos espíritas no item 4, né? Sim, e ele não alivia, não. A descrição da missão é bem desafiadora. Não é só ficar na crença, não. É agir para transformar. Agir como? Ele fala: ide e pregai a palavra divina. Mas não é só fazer discurso, sabe? É viver o que se prega. Transformar a si mesmo primeiro para depois inspirar os outros pelo exemplo. E isso exige sacrifício. Sacrifício de quê? Ele menciona: sacrificai os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. É um chamado para reavaliar as prioridades. E a missão envolve encarar de frente os problemas. Que tipo de problemas? Os males do mundo e os nossos próprios. Ele diz para pregar o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos que exageram nos prazeres, a mansidão para os tiranos, para os opressores, dentro de casa ou fora. É uma tarefa difícil. Ele mesmo admite que pode parecer palavras perdidas. E se parecer que não adianta, o que fazer? Desistir? De jeito nenhum. Erasto insiste. Não importa, é preciso que regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Mesmo sem ver o resultado na hora, tem que continuar. Regar com o suor é forte. É. Ele fala até em fazer uma cruzada, mas calma, não é guerra com armas, óbvio. É uma cruzada contra a injustiça e a iniquidade.
contra o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, o apego excessivo ao materialismo, o bezerro de ouro, como ele chama. Uma cruzada moral, então. Isso, um chamado para ser um agente de mudança guiado por Deus, mas começando a faxina em casa, dentro da gente mesmo. Nossa, parece uma tarefa gigantesca mesmo, quase intimidadora. Como é que uma pessoa comum pode se sentir capaz de encarar uma cruzada dessas? Não tem o risco de se achar pequeno demais ou até de cair numa, sei lá, numa arrogância, achar que é o salvador da pátria? Essa preocupação é super válida. A tarefa parece enorme, pode dar uma sensação de impotência. Mas acho que a chave é entender que essa cruzada começa pequeno, no nosso dia a dia. No micro. Exato. Mudar os próprios hábitos, lutar contra as nossas tendências ruins, o avarento, dissoluto, tirano que existem dentro de nós, isso já é parte fundamental da missão. A pregação pelo exemplo, sabe? Nas pequenas coisas, como a gente lida com um problema, com o vizinho, no trabalho, talvez seja o jeito mais real e eficaz de regar o terreno. E o risco da arrogância. Aí entra de novo a importância da fé raciocinada e da caridade que a gente viu no capítulo 19. Elas funcionam como um antídoto, sabe? A missão verdadeira é feita com humildade, com compreensão, com amor, sem julgar, sem impor. E tem mais. O espírito de verdade, no item 5, os obreiros do Senhor, complementa isso. O que ele diz? Ele reforça que esse momento é decisivo, que Deus está fazendo um tipo de censo dos seus servidores fiéis. Vai ficar claro quem está na devoção sincera e quem está só na aparência. Uma separação do joio e do trigo, digamos assim. É, por aí. E tem um ponto interessante. Quem mostrar coragem, quem não fugir da raia, quem tiver abnegação, vai receber as tarefas mais difíceis. Mais trabalho para quem trabalha mais. Os postos mais desafiadores na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. A responsabilidade aumenta com a capacidade e a dedicação. E ele termina lembrando aquela frase forte do Evangelho: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. A inversão de valores. Exatamente. O que conta não é há quanto tempo você acredita, nem sua posição social. O que vale é a qualidade do trabalho feito, a sinceridade do coração, a dedicação ao bem. Mesmo que você tenha ouvido o chamado só agora, na última hora. Então, se a gente juntar tudo isso, dos 2 capítulos, de um lado, capítulo 19, precisamos de uma fé que pensa, que age, que gera caridade, que dá esperança. Essa é a base, o combustível. Uhum. E do outro lado, Capu X, tem um chamado urgente para a gente usar essa fé ativa num trabalho de transformação, nossa e do mundo. Aproveitar o tempo que a gente tem, sem desculpa, e a promessa de que Deus valoriza a boa vontade tanto quanto o tempo de serviço. É isso. Perfeito. É uma síntese excelente. A fé raciocinada do XX não é só para ficar pensando. Ela é a base que a gente precisa para conseguir responder ao chamado dos trabalhadores da última hora do XX. Uma coisa leva a outra. Exato. Sem essa fé que entende, o trabalho pode virar fanatismo, pode se perder. E sem a ação, sem a disposição para trabalhar, a fé, mesmo que seja super raciocinada, fica como a figueira. Bonita, mas sem fruto. Os 2 capítulos se completam, então. Totalmente. Um dá o porquê e o como acreditar de um jeito sólido. O outro dá o para quê. Aplicar essa fé num trabalho real e urgente. A mensagem junta parece ser: entenda a fundo, fé raciocinada, e haja com vontade. Trabalho na última hora, porque agora é a hora. Entender e agir. Ação informada pela fé e fé comprovada pela ação. Precisamente. É juntar clareza com coragem, sabe? Mente lúcida e coração disposto. A fé raciocinada ilumina o caminho e as obras constroem a estrada. E a urgência da última hora. Não é para desesperar. Acho que não. Não é para gerar pânico, mas para despertar responsabilidade. Para a gente sacar como essa oportunidade que a gente tem agora é preciosa. Isso deixa a gente com uma última provocação para pensar, né? Se a fé tem que ser ativa e o chamado é urgente, como é que a gente sabe qual é o nosso trabalho específico nessa vinha? Tem tanta coisa para fazer. Boa pergunta. E como não deixar essa ideia de última hora levar para ansiedade
Ou pro contrário, tipo, já que é a última hora, vou fazer só o mínimo. Como a fé raciocinada ajuda nisso? Questões cruciais mesmo. Talvez o discernimento do nosso trabalho venha justamente dessa fé raciocinada aplicada na autoanálise sincera. Quais são meus talentos? Onde eu tropeço mais? Quais defeitos preciso trabalhar? Onde eu posso ser útil agora, aqui onde eu estou? Na família, no trabalho, na comunidade. O trabalho começa perto, então. Acho que sim. A vinha é enorme, mas a gente começa a capinar o nosso canteiro, né? E a fé raciocinada ajuda a equilibrar. Ajuda a não cair na ansiedade que paralisa, porque a gente entende a misericórdia de Deus que valoriza a intenção, e ajuda a não cair na acomodação, porque a gente entende a nossa responsabilidade de usar bem os talentos e o tempo. É um equilíbrio delicado. Muito. Um equilíbrio que a gente busca todo dia, né? Nessa jornada de ser um trabalhador consciente, não importa a hora que a gente ouviu o chamado. Um equilíbrio a ser buscado, sem dúvida. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou nessa exploração dos capítulos 19 e 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que essas ideias continuem ressoando por aí.